Boa noite, pessoal! O Gazeta Esportiva tá chegando para agitar a sua véspera de feriadão. Hoje tá com uma cara de sexta-feira que não é brincadeira, né? Ufa, que dia! Quantas novidades! Olha só quem tá me acompanhando por aqui. Essa dupla combina muito. Ele, grande jornalista Alex Miller. O nosso querido Marcelo Bazejo. A dupla de sexta, né? A dupla de sexta, tá de volta quinta. Ativa, porque ele... Ah, não, é porque hoje ele é tá quinta. na quinta. Ah, mas hoje é uma sexta, hoje né, é pra quase maioria sexta. da Agora ele galera. vai estar frequente às quintas por um período. Até semana que vem. Ah, então pronto. Eles ficam trocando a escala. Pois eles são malucos aqui, uma mas loucura, ó, né? é dia de falar. Hoje é quinta, hoje também nem é seu dia, mas tudo bem. Por isso. É dia de falar sobre a rodada quente de ontem no Brasileirão. O Corinthians perdeu pro Fluminense, ó. Demitiu o técnico Ramon Dias. Tchau, Ramon. Caiu o Ramon. O Alexandre Silvestre vai trazer quem deve assumir o clube e também as fortes declarações de Memphis Depay. Tá certo, ó o Silvestre lá. A gente fala também ainda da grande vitória fora de casa do Palmeiras. E o São Paulo, hein? Empatou mais uma vez. Teve polêmica com o técnico Luiz Uberdia, para variar. No Santos, a vitória sobre o Atlético Mineiro só não foi mais comemorada porque o Neymar se lesionou. Eu falei que o Santos ia ganhar. Falou. 1 a 0. Eu também falei. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Bora Brasil! Gazeta Esportiva tá na correria antes do feriadão. Teve muita coisa importante na rodada de ontem e a gente começa com mais um empate do São Paulo. Se liga! Botafogo e São Paulo se encontraram no Newton Santos em uma noite agitada, com várias oportunidades dos dois lados. E ó, foi o Ferreirinha o responsável por abrir o placar com esse belo gol no ângulo, 1 a 0 tricolor. Mas só 3 minutinhos depois, o Savarino foi lá e também fez um golaço, deixando tudo igual, 1 a 1. Aos 45, Alan Franco derrubou Matheus Martins, o juiz marcou o pênalti, o lance foi para revisão e a penalidade foi anulada. E não é que nos acréscimos ainda deu tempo de rolar um gol do Ferrarese, mas que foi anulado por impedimento? Pouco depois, André Silva marcou, dessa vez valendo. São Paulo na frente, 2 a 1. Já no segundo tempo, Rafael teve que trabalhar bastante para evitar o empate. Só que não teve jeito. Aos 38, Igor Jesus subiu bem e de cabeça deixou tudo igual. Final, Botafogo 2, São Paulo também 2. Hoy fue un juego muy difícil porque se nos venía en el segundo tiempo y ellos tienen buen equipo. Acho que hicimos un buen primer tiempo, muy buen primer tiempo aquí, a pesar de la dificultad de Johnny, a pesar de que hubo un gol legítimo de nos, claramente. Acho que el árbitro no tuvo valor, tuvo un cierto grado de cobardía para poder cobrar el gol. En todo momento Alves quiere dejar pasar la bola porque sabe que está en situación adelantada. Claramente el penal no fue. Claramente que el penal no fue. Y seguramente esa jugada condicionó al árbitro para que después no cobre el gol legítimo. Bom, e aí? O que vocês acharam? Eu vou chamar a Marina agora. Vamos conversar daqui a pouquinho, mas a entrevista de ontem do técnico Luiz Uberdia, claro que teve polêmica. E a Marina é quem vai explicar pra gente. Boa noite, Má. Conta pra todo mundo o que aconteceu.
tá? Então toda essa situação, daqui a pouquinho eu vou devolver para vocês, mas vou dar uma última notícia, uma triste notícia para o torcedor do São Paulo. Jonathan Calleri rompeu o ligamento do joelho, deve perder aí o restante da temporada. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo, teve um choque ali, depois ele voltou ao gramado, mas não aguentou, acabou sendo substituído e hoje, depois da realização de exames, veio então a confirmação dessa infeliz lesão aí que vai tirar o Calleri por bastante tempo dos gramados, entre 6 e 9 meses, portanto, até o fim da temporada. Antes de voltar para vocês, vou pedir para o Ricardo Braga mostrar aqui um pouquinho, junto com o Urandi Campos, o trânsito aqui na Marquês de São Vicente, afinal, véspera de feriado, né, gente? Demoramos um tempo um pouquinho maior do que o habitual para chegar até aqui e agora vocês estão vendo aí também um trânsito um pouco parado aqui entre o CT do São Paulo e o CT do Palmeiras. Tá certo, gente? Eu volto com vocês por aí no estúdio para vocês comentarem os lances polêmicos, que foram vários, e também essa confusão aí do Subeldia com o repórter. Até! Até, Má, obrigada. E aí, o que vocês acharam de toda essa situação? Deixa eu falar dessa situação no Zubeldia. Aí, na sequência, o Baségio fala também, fala do São Paulo. Mas isso aconteceu com o Abel Ferreira um pouquinho e agora passou dos limites com o Zubeldia. Ele teve uma atitude completamente intempestiva, fora de qualquer tipo de equilíbrio, aquilo que ele demonstra muitas vezes à beira do campo. Ele demonstrou numa entrevista coletiva desrespeitando um jornalista que fez uma pergunta perfeitamente plausível pelo contexto do jogo, do que aconteceu dentro de campo. Não é tão comum assim a gente ver dentro de campo 2, 3 jogadores quase se agredindo. É comum a gente ver reclamando, xingando, isso aí faz parte. Mas quase dando um cabeçada no outro, é muito comum o repórter, depois do que acontece dentro de campo, perguntar algo a respeito do jogo para o treinador. Agora, a reação que o Zubeldia teve, para mim, já é reflexo de toda a pressão que ele sabe que existe em cima dele como técnico do São Paulo. Ele sabe que é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento. Ele é uma bomba relógio. A gente só não sabe quando. Ele é uma bomba relógio, mas a situação dele também é como se fosse uma bomba relógio. Porque, assim como aconteceu com o Caixinha, com o Ramon Dias, vai acontecer com ele daqui a pouco. Assim que o São Paulo tiver 2, 3 tropeços, um abraço, né? Então ele teve uma atitude ridícula. O Zubeldia não tem nem noção do que significa ser jornalista, qual é a função do repórter, e o repórter não está lá porque ele torce pelo São Paulo, ele está lá porque ele é um profissional, independentemente do time que ele torce. Não tem nada a ver o que você fez, Zubeldia. E aí, Baségio? Não, o Zubeldia foi mal demais. Esse tipo de confusão no gramado, como o Alex Miller falou, ele é rotineiro, é normal. As pessoas, os atletas, eles estão com os ânimos exaltados, então é natural que às vezes haja discussões, ainda no gramado, porque quando todos os jogadores se retiram e vão para o vestiário, que é um lugar onde nenhuma câmera tem acesso, nenhum jornalista tem acesso, vocês acham que esse tipo de coisa não acontece? Acontece esse tipo de coisa e às vezes coisas até piores. Até acontecimentos mais assintosos, mais radicais. Então, justamente por isso, o jornalista Gabriel Sá tem todo o direito, como qualquer outro profissional de imprensa, de fazer a pergunta que bem entender para o treinador. E o treinador tem todo o direito de responder ou não. Agora, pautar um profissional... Porque quando o jornalista fez matéria do Zubeldia andando de metrô, andando de trem pela cidade de São Paulo, olha como o Zubeldia é humilde, olha como ele é diferente dos demais, aí pode, né? Mesmo sendo uma pauta que não tem nada a ver com o futebol e nada a ver com o São Paulo Futebol Clube. Agora, perguntar sobre uma discussão mais assintosa entre 2 atletas do time, isso não vale a pena? Não vale? Não é pertinente? Eu acho que é, e o Zubeldia não está nessa posição de pautar profissionais da imprensa. Agora, é óbvio que esse temperamento do treinador, que já é bem acalorado, fica ainda mais acalorado pela situação do time. O São Paulo ontem esteve muito próximo de vencer um grande time fora de casa e aliviar a pressão sobre o seu treinador. E isso não aconteceu. E para mim está muito claro que o Zubeldia se deixou levar e ficou muito afetado pelas circunstâncias do jogo. E o jogo, Alex Miller, o que você tem a falar sobre a partida? Não, o São Paulo não fez um mau jogo, né? Tanto é que quase ganhou do Botafogo lá por 2-1, mas não tem aquela consistência, aquela solidez
para se manter na frente do placar, né? Teve na frente 2 vezes, cedeu o empate 2 vezes e faltou força para ganhar. E fica numa situação difícil, embora seja começo de campeonato, nunca é bom você figurar na parte de baixo da tabela. Principalmente para um time grande que alguma coisa parece que puxa para trás, né? São Paulo hoje é o primeiro fora da zona e hoje tem Cruzeiro e Bahia no Mineirão. Se houver empate ou vitória do Bahia, o São Paulo dorme dentro da zona do rebaixamento. E isso não é legal. Bom, tá certo. Agora eu vou falar do meu querido Juventus. Sabe quantos anos o Juventus faz? Eu sei. Vai fazer no domingo? 101 anos. E ontem o clube emitiu uma nota para explicar algumas decisões para o restante da temporada que estão gerando polêmica aí. Vou trazer um trechinho do comunicado que foi divulgado para a imprensa. O Clube Atlético Juventus vem a público esclarecer que, após cuidadosa análise de sua diretoria, optou por não participar da Copa Paulista de 2025. A decisão foi tomada com foco em uma estratégia de reestruturação, mudanças e fortalecimento do departamento de futebol profissional, visando um planejamento criterioso para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2026. Aí, num outro trecho, tem o seguinte: o clube esclarece ainda que qualquer manifestação referente à constituição de uma sociedade anônima do futebol, a SAF, né, é mera ilação sem nenhum conteúdo que se sustente. Vale lembrar que o Conselho Deliberativo está atualmente recebendo propostas relacionadas à constituição de uma SAF até o dia 30 de abril de 2025. Fecha aspas, o clube alega, né, que o Conselho de Administração não tem qualquer interferência nesse processo. De qualquer forma, eu quero deixar meu parabéns para o meu clube amado, o Juventus. Claro que a gente gostaria de ver o Juventus disputando aí o futebol, mas tem que ver se tem condições, se tem dinheiro, como que está a estrutura e tudo mais, tá? Viva o Juventus! O jogo de ontem do Santos reservou um gosto doce, mas tem um gosto amargo também para a torcida. Para entender melhor do que eu estou falando, dá uma olhadinha na reportagem. O Santos recebeu o Atlético Mineiro lá na Vila Viva Sorte e ambas as equipes precisavam muito da vitória. Mas quem se deu bem foi o Peixe. Barreal cobrou escanteio, ninguém achou a bola e Zé Ivaldo girou e finalizou para abrir o placar para o Santos, 1-0. Logo em seguida veio mais um. Gabriel Bontempo carregou sozinho e cruzou para Barreal completar para o fundo do gol de carrinho, 2-0. Mas nem tudo foi bom para o torcedor do Peixe. O atacante Neymar, que tinha acabado de voltar de lesão, sentiu novamente a posterior da coxa esquerda e saiu de campo chorando, sentindo muitas dores. E aí, torcedor? De forma realista, ainda dá para contar com o Neymar no elenco ou a carreira do astro tá chegando ao fim, hein? É uma perda importantíssima, né, para um jogo onde o que nós planejamos até então vinha acontecendo. As reposições sustentaram e é isso, né? A gente orar bastante agora para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente muito tempo. Vamos falar com o Salazar? Pois é, o Salazar chega agora para complementar o noticiário do Santos. Boa noite, Salazar. Eu tenho 2 perguntinhas para você. Como que tá o Neymar? E quem deve ser o novo técnico do Peixe, né? Qual que você quer que eu responda primeiro? O Neymar. Vamos lá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sobre o Neymar, Michele, olha só, o Neymar vai passar por exames, ele ainda não fez os novos exames para entender o que aconteceu dessa vez com o músculo posterior da coxa esquerda. Há uma desconfiança de que o Neymar tenha tido uma nova lesão. Tem muita gente achando, poxa, é o mesmo problema, de novo. Mas eu conversei com uma pessoa do Santos que acredita que daquele problema que tirou o Neymar de campo aí, dos 42 dias que se passaram antes do retorno dele naquele jogo contra o Fluminense,
o pessoal entende que daquele problema o Neymar estava recuperado. Há uma certa desconfiança de que o Neymar teve sim um novo problema, que aí vai ter que esperar o resultado dos exames para ter esse martelo batido. Neymar vai passar por exames, ele já fez aqueles exames preliminares hoje, deve passar por novos exames de imagem amanhã, antes do departamento médico bater o martelo. Mas muito mais do que o problema ali físico na coxa do Neymar, há uma preocupação muito grande na diretoria do Santos com o abalo psicológico do Neymar. Tem muita gente preocupada pela maneira como que o Neymar vai encarar uma nova lesão, um novo período de ausência. O contrato dele acaba agora, no meio do ano. Será que o Neymar vai desistir do projeto? Será que o Neymar vai largar? Será que ele vai ter cabeça para começar de novo uma recuperação, de novo com uma esperança? Então, assim, hoje há uma desconfiança de que o Neymar teve uma nova lesão diferente da outra, tem que esperar o resultado dos exames, mas também há muita preocupação para entender de que maneira o Neymar vai reagir psicologicamente com esse provável novo período afastado dos jogos dos gramados. Michele, sobre o técnico, o Santos, como vocês viram, foi comandado pelo César Sampaio de maneira interina. O Santos está tendo um problema grave no mercado. Os principais treinadores, a primeira prateleira, os treinadores que o Santos sondou para tentar trazer para o lugar do Pedro Caixinha, estamos falando aí de Tite, de Dorival Júnior, de Luiz Castro, de Sampaoli, todos recusaram qualquer investida do Santos nesse momento, cada um ali deu o seu motivo, mas as negociações não avançaram. Isso tem feito o Santos tentar novamente uma investida no Sampaoli, tentar demovê-lo da ideia e trazer ele para cá de volta e também repensar o César Sampaio, porque em princípio a ideia não era efetivar o César Sampaio, até o próprio César Sampaio não tinha essa intenção, só que diante do mercado dessa maneira, com essas recusas, pode ser que caia no colo do César Sampaio. E ontem, inclusive, ele se emocionou na coletiva. Dá uma olhada. O torcedor foi importantíssimo. Eu não gosto de misturar as coisas, né? Mas foi Deus que me colocou aqui. E Ele tem um propósito nisso. Pausei um pouquinho. Esse é o César Sampaio, que já jogou pelo Santos, conhecido por ter esse coração enorme, extremamente espontâneo. E eu não sei não, como eu disse, nem ele nem o Santos tinham essa intenção, mas se o mercado continuar dizendo não para o Santos, pode ser que ele fique com o cargo que era do Pedro Caixinha, Mi. Obrigada, Salazar, por todas as informações. Puxa, assim, se o César Sampaio quiser, eu acho que ele é uma pessoa maravilhosa e muito competente e merecedor. Só não sei se tem, às vezes, o perfil para aguentar, às vezes, tantos dissabores, mas se for da vontade dele, que seja feita a vontade dele, na minha opinião. E vocês, o que vocês acham? Experiência ele tem, né? É um super vencedor, jogador de Copa do Mundo, até pouco tempo estava compondo a comissão técnica do Tite na seleção brasileira, depois veio para o Santos como auxiliar, acompanhou todo esse processo do Pedro Caixinha e agora aparece uma grande oportunidade para ele talvez se provar como treinador de futebol. Nos últimos tempos ele acumulou uma certa experiência no banco de reservas no alto nível, né? Estamos falando de seleção brasileira e do Santos Futebol Clube. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe como será o César Sampaio como treinador. Ele foi muito bem ontem, é verdade, tudo parecia ser... indicar que a noite seria perfeita, né? O Santos abrindo 2-0 em cima do Atlético Mineiro, uma grande equipe ainda no primeiro tempo. E aí depois acontece a lesão do Neymar, muito triste mais uma vez, a gente torce pela recuperação dele. Mas realmente essa alta incidência de problemas físicos do Neymar preocupa e preocupa bastante. Até para a Copa, né, Alex? Até para a Copa do Mundo, né? Sobre o César Sampaio, eu acho que o Santos ficaria em boas mãos. Primeiro pelo caráter do César Sampaio, pela pessoa que ele é,
e por conhecer o futebol. Ele estava como auxiliar do Tite até pouco tempo, aprendeu bastante coisa também desse mundo de treinar futebol, de treinar time de futebol. É uma experiência legal e ele é um cara que conhece muito e eu torço muito por ele. Se não der o Sampaoli aí que o Salazar falou que o Santos vai tentar, acho que o Santos não precisa se desesperar caso efetive o César Sampaio. Beleza. Bom, chegou a hora do Corinthians. O Corinthians perdeu ontem para o Fluminense, demitiu o técnico Ramon Dias. E o Emiliano também? Também. É porque é 2 em 1, né? Vai um, vai o outro também. Vamos assistir então a reportagem do Alexandre Silvestre com as declarações do agora, então, ex-treinador alvinegro. Missão alvinegra. Reabilitar-se após perder o derby em Barueri. Y el grupo lo sintió. Acho que el golpe del clásico fue duro para nós. 41.000 pessoas na Neoquímica. Torcida fazendo a parte dela como de hábito. O Flu com desfalques, entre eles Thiago Silva e Ganso. O Corinthians com as voltas de Gustavo Henrique, Félix Torres, Andileri, Bidon no meio, além de Romero na vaga do Garro, já que o Coronado também está machucado. Garro no tem reemplazo en el fútbol brasileño, porque ya fez los números, fez todo lo que es. Entonces usted tiene que buscar variantes, tiene que buscar sistemas diferentes, porque como é impossível reemplazá-lo ele. O Flu começa em cima, Cano não alcança por um tris. Pressão corintiana, Yuri Alberto e depois Memphis de voleio. O prêmio Puskás fica só no ensaio. Depay, inspirado, obriga Fábio a se esticar todinho. O holandês cobra o escanteio na sequência e o Yuri erra a cabeçada, atrapalhado pelo Ranieri. Boa infiltração do Romero, finalização fraca nas mãos do goleiro. Memphis tenta o gol olímpico. Fue un juego extraño, porque el primer tiempo ainda tuvimos mucha pose de bola, prácticamente no sufrimos finalizaciones de ellos, pero tampoco fuimos tan claros a la hora de atacar. Segundo tempo e o Fluminense com a posse. O timão mais na base do contra-ataque. Carrilho toca para Romero, que de prima passa raspando. De zagueiro para zagueiro, Gustavo Henrique, Félix Torres e nada feito. Mateuzinho, que jogava com muita raça, passa do ponto, acerta Canóbio. E dessa falta sai o gol do tricolor das Laranjeiras. René pega a sobra na veia, lembrando os gols que o Corinthians tomou no sábado passado diante do Palmeiras. Realmente el gol fue seguramente muy raro, muy extraño, de una posición de un lateral que es zurdo y patea de derecha y realmente hizo un gol increíble. Thales Magno então entra e quase empata o jogo. VAR em ação. Martínez, que tinha acabado de entrar, pisa no Serna. Põe na cal e dá marca fatal para a rede. 2-0 Fluminense. Arias. Nova derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro, agora em casa. E ao contrário de sonoras vaias, um quase silêncio da fiel torcida. Alternativa las trabalhamos, las tenemos, parece que nada sale. Son dos jogos muito abaixo que não estamos acostumbrados a fazer. Bom, eu vou conversar com o Alex Miller e com o Abazégio, porque o diretor me deixa às vezes confusa. No São Paulo ele fala para fazer tudo de uma vez. Agora o diretor quer que fala do jogo e depois não sei o que lá. Então ele faz isso de propósito. Então assim, Alex Miller e Abazégio. Primeiro vamos falar sobre o jogo do Corinthians. Foi tão ruim assim o jogo do Corinthians? Foi, Michele. Para demitir treinador? Não é, mas a demissão não foi por causa desse jogo, né? Foi pelo que vem acontecendo ao longo dos tempos. Eu sei que parece uma contradição se a gente pegar os números do Ramon Dias. Os números frios do Ramon Dias no comando do Corinthians são números bons e inclusive de quebra com a conquista de um título que não vinha há 6 anos em cima do seu maior rival, ganhando na casa dele. Mas ao mesmo tempo, o jeito que ele comandava o time, os erros cometidos
em escalações e principalmente em substituições. Isso acabou minando, né, nos bastidores, o trabalho do Ramon Dias e do Emiliano. Muitas decisões equivocadas, e ontem o que aconteceu foi muito pior até o pós-jogo do que o jogo em si. A vitória do Fluminense foi horrorosa para o Corinthians dentro de sua casa, mas no fim, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho o que disse o Memphis Depay na entrevista que ele concedeu pós-jogo, praticamente entregou de bandeja a cabeça do Ramon Dias, né? Então ficou meio que insustentável manter o Ramon Dias como técnico do Corinthians. Até foi rápido demais por ter sido campeão agora há pouco, mas já havia um sentimento do torcedor de que alguma coisa não estava legal e que o time precisaria evoluir e não estava mais evoluindo. E aí, Baségio? É um pouco surpreendente, né, essa mudança do Corinthians do ano passado para esse ano. É verdade que a primeira fase do Campeonato Paulista o Corinthians foi muito bem, mas também os times que o Corinthians enfrentou não são parâmetro para muita coisa. O Corinthians nas competições internacionais esse ano tem sido um desastre, não conseguiu confirmar sua presença na fase de grupos da Libertadores e teve que se conformar com a Sul-Americana, competição na qual também não está indo bem, também não está convencendo. E a insatisfação, sobretudo, da grande estrela do elenco, né, o Memphis Depay, ele falou abertamente sobre a falta de evolução do Corinthians desde que ele chegou. Então, faz muito sentido a demissão do Ramon Dias. O título paulista é um oásis em meio a um deserto de ideias. Hoje o Corinthians não tem um esquema definido, não tem um time titular muito bem constituído e o desempenho, mais além dos resultados, o desempenho da equipe não tem sido nada satisfatório. Então, quem chega para a conversa é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Essa entrevista do Memphis Depay repercutiu muito ontem e hoje o Ramon Dias foi demitido. Junta tudo isso e traz pra gente, Silver. Vamos lá então, o Ramon já estava com a corda no pescoço logo após a derrota para o Fluminense ontem. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está com a gente no Gazeta Esportiva. O assunto era sobre a demissão dele já na madrugada, no início da manhã, e a confirmação veio agora há pouquinho, por volta das 5 da tarde, 5h30, com o Corinthians anunciando a demissão da dupla. Pai e filho, Ramon e Emiliano Dias, que não comandam mais o Corinthians. O timão que tem como plano A o Dorival Júnior. Já fez um primeiro contato com o Dorival Júnior. O Corinthians não quer cair naquela armadilha que aconteceu em 2023, quando teve interesse nos serviços do Dorival Júnior. Só que o Júlio Casares, presidente do São Paulo, chegou 15 minutos antes e acertou com o Dorival Júnior, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil, um título inédito para o São Paulo. Mas é o plano A, Dorival Júnior. Corinthians tenta acertar o quanto antes. O plano B sempre acaba sendo o Tite, que é um nome muito forte, muito importante, com serviços incríveis prestados à nação corintiana, com títulos importantes, além de Brasileiro, Libertadores e Mundial. Vamos aos números frios, como disse o Alex Miller, do Ramon Dias e, por que não, também do Emiliano no comando do Corinthians. Pelas nossas contas aqui, Michele, 60 jogos com 31 vitórias, 16 empates, 13 derrotas, 60% de aproveitamento, arredondando, são números bons. Aí você pega a campanha do Ramon Dias e do Emiliano no ano passado, pegou o Corinthians na zona do rebaixamento, evitou a queda, pegou o time na 17ª colocação, levantou o astral até o 7º lugar, garantiu vaga na pré-Libertadores, na Copa do Brasil bateu semifinalista, foi eliminado pelo Flamengo, e na Copa Sul-Americana chegou também na semifinal e foi eliminado pelo Racing da Argentina. Em 2025, o Corinthians conseguiu o título do Campeonato Paulista, tirando o Coringão da fila, a família Dias, 6 anos sem conquistas, em cima do Palmeiras, uma derrota apenas na campanha que foi para o São Paulo na fase de grupos, e na pré-Libertadores, aí sim, uma péssima campanha. Corinthians foi eliminado na terceira fase pelo Barcelona de Guayaquil. O que deve, com certeza, ter colaborado para essa queda da família Dias hoje à tarde foram também as declarações do Memphis Depay, que apareceu na zona de imprensa, conversou conosco após a derrota lá na Neoquímica
e se mostrou muito incomodado, para não dizer pé da vida, não só com o esquema tático, principalmente quando o Corinthians não tem o Garro à disposição, mas também pelo posicionamento que o Memphis tem que ocupar na ausência do Garro. Vamos ouvir o que disse o atacante holandês do Timão. If it's a final, sometimes a final demand different things from a player to win the trophy, and that's what happened, you know. Do I prefer to receive to come all the way back to receive balls? No, I'm not used to that. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, on my right feet. So that's different, but you know, if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah, obviously, that means that we're missing quality in front. If you look at the last games, how many chances we create, or how many times I shoot on the goal. Today I shoot maybe one time. And so most of the games I shoot 0 times. That's frustrating. Alex Miller e Bazejo. A pergunta que eu fiz foi: Memphis Depay empurrou o técnico Ramon Dias da escada pra rua, assim, do Corinthians? Talvez tenha contribuído, né? Como eu falei no comentário anterior, esse tipo de declaração, ele expõe, né, o trabalho do técnico. O treinador que faz as estratégias de jogo, ele que monta o time, escala, substitui. E quando o Depay vem e reclama publicamente de posicionamento, de falta de atitude do time, de comportamento, isso aí é um ataque direto ao treinador. Aquele negócio dele da linha, aquilo da linha tem que voltar também. Muito, que ele está acostumado a jogar de um outro jeito. Que aí perde qualidade lá que é na muito frente. frustrante ele praticamente não chutar a bola a gol. Tem jogo que ele não chuta nenhuma. Ontem chutou só uma vez, ou anteontem. Ontem, né? Ontem. Chutou só uma vez. Então, esse tipo de declaração após o jogo, eu não tenho dúvida de que fez parte da decisão da diretoria do Corinthians em interromper o trabalho agora da família Dias. Não tenho dúvida, se o Memphis tivesse se posicionado de forma contrária, dando apoio à continuidade do Ramon Dias, eu acho que a diretoria pensaria 2, 3 vezes antes de tomar a decisão. Porque a palavra do Memphis, ela vale muito. Até porque o tom dele foi: muito me foi prometido para eu assinar com o Corinthians e até agora não tenho visto essa promessa de um time forte, de jogadores experientes. Temos sofrido com jogadores jovens, com a falta de experiência e com a falta de padrão tático. Mas aí ele também recornetou os colegas também, né? Então, o Memphis espera melhores condições para poder desenvolver o seu futebol e permanecer no Corinthians. E a diretoria do Corinthians quer que o Memphis continue. Então, alguém tem que pagar esse preço. Ramon Dias pagou o preço, com razão. Acho que a continuidade do Ramon Dias seria prejudicial para o futuro do Corinthians. Agora, vamos ver quem vai vir, né? Porque também não adianta demitir o Ramon Dias e trazer qualquer um. Acho que o Silva até pode falar melhor quem vai ser o substituto do Ramon, né? Eu quero saber isso. Eu quero saber assim, vou deixar uma pergunta para vocês. Quem seria o técnico ideal para o Corinthians? Tite? Interrogação. Dorival Júnior? Interrogação. Sampaoli? Interrogação. Fernando Diniz? Interrogação. Silvestre, chega aqui. Mais Corinthians. Silver, eles vão responder isso daqui a pouco. E você, Silver, você não vai embora. Você não vai embora, você não vai curtir o feriado ainda. Porque eu quero saber o que mais. Tem mais declarações do Memphis. E depois eu quero saber essa especulação em cima de treinador. Mas o negócio do treinador você deixa pra falar só a hora que o diretor der o ok, tá bom? Tá liberado, ele falou. Tá liberado, então. O plano A é Dorival Júnior. Como eu expliquei, em 2023 o Corinthians tentou o Dorival, São Paulo chegou antes e levou o Dorival para o Morumbi. Corinthians está trabalhando para contratar o Dorival Júnior. Já teria feito até contatos e, se vacilar, já fez até acerto, só que a coisa ainda está nos bastidores dessa negociação. Acabei de receber uma ligação aqui, ou melhor, uma mensagem via celular
de um assessor ligado ao Dorival Júnior, o Dorival tá quietinho, até porque o Dorival, depois que saiu da seleção brasileira, agora tem muitas propostas, muitas sondagens para o Dorival Júnior. O Grêmio, o Santos tentou, o Corinthians está em cima, o São Paulo, por que não, vira e mexe, especula também uma possível volta. O Tite é um outro nome, poderia ser o plano A, mas não é, nesse momento é o plano B. Tite goza de profundo respeito aqui no Corinthians por tudo que ele realizou em várias passagens, com título mundial, Libertadores brasileiro e um monte de caneco que está aqui na sala de troféus do Parque São Jorge, para quem quiser admirar. Vamos voltar a falar de Memphis Depay, porque temos vários cortes, não sei se vai dar para colocar todos, qualquer coisa a gente requenta para amanhã, Michele. Mas o Memphis Depay, antes da palavra do Memphis na zona mista ontem, ele tem números bons pelo Corinthians, 34 jogos, 10 gols, 12 assistências, ou seja, 22 participações diretas em gols. Em gols. E em clássicos o Memphis ainda não marcou, mas já deu 4 assistências. E eu acrescentaria essa tela aí do Memphis Depay em clássicos, a pisada na bola, né? Que tem um peso psicológico, digamos assim, e aquela saidinha de bola, aquele pontapé inicial inovador ou quase raro que ele praticou no derby diante do Palmeiras na Arena Barueri. Memphis Depay saiu em defesa do Donelli, Matheus Donelli, muito criticado, principalmente nas redes sociais. Tomou 2 gols de longe lá no clássico contra o Palmeiras, tomou uma outra ontem de longa distância. O Memphis Depay preferiu proteger o garoto e analisar a coisa de uma outra forma. Vamos ouvi-lo. If you look at the goals, it's always the shots from outside of the box. They have a lot of time. They can, if they want, they can also stand on the ball and then shoot. You know, why Corinthians don't have that same time? When we arrive in their space, we don't have this time to shoot on the goal. So to say what do you think about Donielli is a tricky question. I think he shows courage. He saves some balls, and that's it. I think he's doing well. Concordo com ele, tá faltando pressão ali da marcação, não necessariamente dos zagueiros, talvez até dos volantes, quando sobra uma bola ou quando algum adversário chega ali na linha intermediária, se aproximando da grande área para arrematar, e aí chutes assim, praticamente indefensáveis, talvez um goleiro como o Hugo Souza pegasse, mas um goleiro mais comum tem dificuldades. Eu concordo com o Memphis nessa aí, vou mostrar um pouquinho o ambiente aqui na porta do Parque São Jorge, tranquilo, sossegado, movimentação mais suave hoje. O Corinthians que está à caça de um técnico, Michele. A família Dias rodou e a bola da vez deve ser o Dorival Júnior. Se ele vai topar a parada, é uma outra conversa. Se quiser, eu volto no finalzinho do programa. Olha, vou falar uma coisa. O Corinthians já perdeu uma vez o Dorival pro São Paulo. Lembra que acho que o Casares foi lá de avião. Lembra aquela história, né? O Silvio já falou. Chegou na frente. E agora, cadê o técnico do Corinthians? Quem é o novo técnico do Corinthians? Vamos procurar o novo técnico do Corinthians? Porque perdeu 2. Vai chegar 1 ou 2? Mas a gente já vai comentar toda essa situação. Quero saber, na opinião do Basejo, do Alex, quem são os mais cotados, os mais, assim, na opinião deles, o melhor, quem se encaixaria o melhor no Corinthians? Porque não adianta assim, o técnico Sampaoli, mas será que ele encaixa no Corinthians? Tem que ter o DNA do Corinthians. Bom, Alex, quem se encaixa no Corinthians? Alex, vamos conversar. Eu ainda acho, apesar do Dorival Júnior ser o primeiro nome aí, pelo que o Silvestre falou. O São Paulo vai mandar embora o Zubeldia e vai contratar o Dorival. Quer ver? Eu pensando com a cabeça de Corinthians, eu acho que o Tite seria um nome mais adequado para pegar esse rojão nesse momento. Ele tem aquela casca, ele tem o conhecimento do clube, ele sabe como é que funciona tudo lá dentro, para pegar o time numa situação em que ele precisa, sabe, dar uma remodelada, dar uma consertada. E já passou, o povo já esqueceu aquilo do Flamengo. Isso acontece. Já passou. Para mim tem que pensar com profissionalismo. E pensando assim, eu colocaria o Tite em primeiro lugar, nada contra o Dorival, que é um ótimo treinador, mas
Para Corinthians, acho que o Tite combina mais para o momento. Já tem história nesse momento de carreira, você acha? É o Tite? Eu acho, até porque o Tite já teve esse tempo para se desintoxicar, né? Fazer o seu detox. O Dorival Júnior ainda foi tudo muito recente. Talvez ele ainda esteja digerindo a demissão da seleção brasileira. Eu não sei se ele está 100% pronto mentalmente para esse desafio, porque a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil, a pressão é tremenda, a Fiel é bastante exigente, então eu vejo o Tite com uma certa vantagem, sobretudo nesse aspecto mental. Acho o Tite mais preparado neste momento para assumir um desafio do tamanho do Corinthians do que o Dorival. Mas o Dorival daria certo, será? O Dorival ainda tá muito ainda do São Paulo. Né? Eu tenho minhas dúvidas, viu, Michele? Eu acho que se o Dorival chegar ao Corinthians agora... E aí, se o Dorival não dá certo, né, Alex? Aí ele se queima de vez, porque o trabalho na seleção brasileira já não foi bom. Aí ele pega um time do tamanho do Corinthians e também não vai bem, aí começa a ter um monte de ponto de interrogação em volta do Dorival. Quem que é o Dorival? É o treinador que treinou o São Paulo e o Flamengo há pouco tempo e ganhou tudo? Ou é o Dorival da seleção brasileira e talvez do Corinthians, caso ele não vá bem no Corinthians? Deixa eu perguntar uma coisa aqui, ô Tim, o nosso cameraman, porque ele é a minha base, rapidinho, ligeiro. Você gostaria de ver o Tite no Corinthians agora? Gostaria. Agora ele gostaria, porque o Tim outro dia falou que não. Mas agora você vê como é, torcedor? Tite ou Dorival, Tim? Tite ou Dorival? É Tite, acho. É Tite, é Tite. Então bora. Quando surge o alviverde imponente. Tá surgindo bem, hein? Palmeiras conquistou uma importante vitória fora de casa ontem e teve lances polêmicos, hein? Bora conferir. O Palmeiras foi a Porto Alegre enfrentar o até então invicto Internacional e a primeira etapa foi equilibrada, viu? Com ataques dos dois lados, mas sem nenhuma chance clara de gol. Até que o Gustavo Gomes resolveu arriscar esse lançamento lá da defesa. O Rios foi mais esperto que o Bernabé, roubou a bola e entregou para o Facundo Torres bater colocado e abrir o marcador. 1-0 Verdão. O Inter foi pra cima e reclamou muito desse lance do Rios na área. Será que foi pênalti? Não foi? Quero saber a opinião de vocês nos estúdios daqui a pouquinho. E calma que teve reclamação também pro lado verde, nesse gol anulado do Alan por impedimento do Paulinho. Tava impedido ou não tava? Reclamações à parte, Inter 0, Palmeiras 1, placar final. Nós preparamos muito bem este jogo, como te disse, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada, já não perdia uma série de tempo, confiança no máximo, mas eu acho que é isto, a nossa equipa tem que manter este foco, este rigor, esta solidez. A primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores, fizemos 7, 8 remates, o adversário só ajustou uma, mas acho que, na minha opinião, naquilo que foi o jogo total, eu acho que é uma vitória da equipa que foi mais sólida, da equipa que soube sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Jogo do Palmeiras, o que vocês acharam? Não, vamos direto antes dar um recado? Não, vamos falar com o Zé Paz. Zé Paz, vamos chamar o Zé que tá quase acabando aqui. Eu quero que o Zé Paz venha aqui trazer pra gente tudo e deixar você de casa bem informado. Ô Zé, boa noite, meu querido. O Verdão, você acha que tá no melhor momento da temporada? Ah, com certeza, Mi. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Tudo certo aqui no Palmeiras, viu? Maior sequência de vitórias agora aí, são 5 vitórias consecutivas do Verdão. Ganhou 2 jogos na Conmebol Libertadores, 3 partidas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, essa vitória lá contra o Internacional foi só a 6ª do Palmeiras jogando contra o Inter no Beira-Rio em 45 partidas, Michele. É muito importante essa vitória. Aliás, o Abel é o único técnico da história do Palmeiras a ganhar 2 vezes comandando o Verdão lá no Beira-Rio contra o Inter. Eu tô aqui em frente à academia de futebol, o Braguinha vai mostrar pra vocês, tá tudo tão certo aqui, ó, que agora há pouco ainda arrumaram a cerca elétrica aqui, segurança em primeiro lugar aqui na academia de futebol, viu? Tudo certo, tinha um pessoal com a escada aqui, a segurança tá nota 10, assim como o time do Palmeiras também tá nota 10 nesse Campeonato Brasileiro e também começou muito bem na Conmebol Libertadores. Agora vamos ouvir aí Abel Ferreira ontem, depois dessa partida, dessa vitória importante do Palmeiras, citando o Guardiola, citando
Ancelotti, dando um show à parte dele, falando de medalha do vice-campeonato do Paulista. Enfim, falou sobre bastante coisa. A gente vai escutar aí Abel Ferreira agora no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Há um dano colateral muito grande. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes, e tu estás-me a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui. Não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos. Não é por termos ganho aqui que nós somos melhores agora do que éramos quando perdemos a final com o Corinthians. Aliás, eu ando com essa medalha comigo, essa medalha da final do Corinthians anda comigo, vai comigo para todo lado, porque muitas vezes, não é só aqui no Brasil, é em Portugal, há uma mentalidade de perdemos o primeiro lugar. Eu penso de maneira diferente, eu ganhei o segundo lugar. Bom, o Abel meio filosofando aí. Agora o Palmeiras jogou muito bem, o Palmeiras fez um jogo sólido, consistente, soube sofrer, não foi pênalti do Richard Rios, e mesmo se tivesse sido, a jogada seria anulada porque houve impedimento na origem do lance, e o Palmeiras mereceu ganhar. Facundo reaparecendo, Giai jogando muito bem, Felipe Anderson, enfim, tendo uma sequência ótima no Palmeiras. O Abel está conseguindo fazer aquilo que todo mundo estava esperando, que é refazer um time que teve a maior reformulação desde o momento em que ele chegou ao Palmeiras. Palmeiras crescendo e sem o Veiga, hein? Não, sem dúvida. O Abel Ferreira mais uma vez provando que tudo aquilo que ele falou nas entrevistas recentes é verdade. Perder um jogo ou outro faz parte do futebol. Agora, a consistência do Palmeiras nos últimos anos e que o time tem mostrado também nessa temporada agora, nesse início de Brasileiro, é algo de se aplaudir e reconhecer o grande trabalho que o Palmeiras faz tanto dentro quanto fora de campo. É isso, pessoal. Bom, domingo, eu tô achando que hoje é sexta-feira. Amanhã tem mais. Amanhã, gente, eu vou estar de folga, eu vou descansar um pouquinho, porque minha cabeça às vezes tá até falhando um pouco de tanta coisa que tá acontecendo ultimamente. Tô de folga, a Marina Buffon estará aqui, mas tem mais Memphis Depay amanhã. Tem muita informação para vocês. Combinado? Um beijo grande e fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.